licença no Curiandamba, com licença no Curiacuca. Com licença no senhor moço, com licença no dom de terra. Com licença no Curiandamba, com licença no Curiacuca. Com licença do senhor moço, com licença no dom de terra. Com licença no Curiandamba, com licença no Curiacuca. Com licença no senhor moço, com licença no dom de terra. Com licença no Curiandamba, com licença no Curiacuca. Com licença do senhor moço, com licença no dom de terra. Sejam bem-vindos ao O Papo é Samba, apresentado pelo Grupo Kizumbamba. Aqui vamos viajar, conhecer e adentrar de uma maneira mais profunda na cultura desse gênero genuinamente brasileiro com essência de matriz africana. Conheceremos algumas de suas variantes, seus subgêneros e os processos históricos e sociais por trás dessa expressão que vai muito além de ser somente artística. Além de falarmos de questões mal contadas, ou nem contadas até, fruto do apagamento histórico da cultura do povo preto. Nessa temporada, apresentaremos 3 episódios com 3 ramificações do nosso samba. Nesse primeiro, falaremos do primitivo, do ancestral, de quem veio antes. O tema será a essência de matriz africana do samba. Teremos 2 grandiosos convidados, o músico, pesquisador e batuqueiro Manu Neto e o comendador, doutor e baluarte do samba de São Paulo, Cláudio Silva. Apertem os cintos, porque a viagem está só começando, porque aqui o papo é samba. O papo é samba, samba de fato de origem ancestral. Em todo canto do Brasil se faz um samba diferente, balançado de essência africana. O papo é samba. Começando aqui nosso podcast do Papo é Samba, com a presença ilustre do nosso irmão Cláudio Rogério Silva, mais conhecido como Cláudio Silva ou Claudião? Claudião. Claudião, natural de Avaré, Baobá do interior de São Paulo. Avaré. Sambista, compositor, pesquisador dessa nossa Aí. cultura linda que é o samba. Produtor cultural, escritor agora também, né? Palestrante. Detentor da Comenda da Ordem dos Benfeitores Culturais da Humanidade. Também agora esse ano recebeu o título de doutor honoris causa. Vai brincando com o homem, Marcelinho. Se mete! E já realizou vários movimentos. Acredito que o principal na cidade de Sorocaba, fundador do Panela do Samba, movimento social e cultural. Além de também conquistar aí vários projetos, como no PROAC, como o Ziriguidum, do qual eu fiz parte também, com os nossos saudosos mestres Paulo Você era o Perdigão, proponente, porra. Seu Dadinho, que nos deixaram, infelizmente, mas estão olhando pra gente aí, não é? Grandes mestres. Uma coisa que eu admiro muito no Claudião, que os projetos que ele faz pensando na educação, como Minha Escola da Samba, Samba, né? Samba, como vários outros, e por aí vai. Tem muita coisa. É. E hoje, aqui no Papo é Samba, a gente vai poder falar um pouco sobre os pensamentos, sobre as vivências, as pesquisas do Claudião, tanto em questão pessoal e como em questão de conceito, de essência, de matriz africana. E o homem é pedra 90, rapaz. Ei, rapaz. Rapaz, esse nome, o Papo é Samba, foram felizes, hein? Papo é Samba. Já me sinto à vontade. Aí. Apresentado por quem? Kizumbamba. Kizumbamba. E fazemos Aí. parte, todos nós, da nossa família Kizumbamba. Mãe África, para você, o que esse termo significa? O nome já diz tudo, né? É a mãe, é a primeira civilização,
o primeiro movimento, o primeiro conceito civilizatório. Se você falar de Mãe África, você fala de ancestralidade, de oralidade, de musicalidade, de conhecimento, você fala de matemática, você fala de astrologia, muito antes desses conceitos europeus que é colocado hoje em dia dentro de um conceito de diploma, né? De universidade. Quando você fala em Mãe África, é o respeito à natureza, é o respeito ao conhecimento com a natureza também, é você falar de tudo aquilo que realmente respeitava o planeta Terra. E é por isso, acredito eu, que a África é tão massacrada e é tão usurpada, digamos assim. Quando você fala em Mãe África, você traz toda essa gama de ancestralidade. E aí o restante, todo mundo aprendeu com a Mãe África. Todo mundo aprendeu com esse conceito civilizatório da África. Para falar desse processo de bater a cabeça para o tambor, a gente tem que voltar um pouquinho, né, às nossas origens lá, o continente mais rico aí, né, que a gente tem como o berço da humanidade, né, entender que esse continente ele tem esse processo de riqueza, tanto cultural quanto de riqueza de povos, né. Com essa riqueza nós temos várias heranças de determinadas regiões, né? Essa relação com bater a cabeça ao tambor, a gente traz para o nosso dia a dia aqui como o respeito à ancestralidade. A gente tem como os tambores os nossos maiores mensageiros entre os mundos, né? O tambor ele tem essa relação de unir esses dois mundos. Não é à toa que o primeiro Ogã, o primeiro a fazer esse processo, a gente tem Exu. E tem a história do Itã, né? Que Exu que inicia esse processo com o tambor dentro da cultura do candomblé. Mais para frente ele cita o Ogã como o tocador desse instrumento que para nós a gente tem como atabaque, o rum, que faz esse processo. Então, inicialmente, a gente tem essa relação com o Ori, que é a cabeça, né? Que é a nossa parte mais importante do nosso contexto material, e tem a relação do respeito com o mensageiro, com quem faz essa ponte, que é a relação do rum, os tambores, rum, rumpi e lê, dentro da cultura do candomblé. Então, a gente tem o respeito, a gente tem a relação da ancestralidade, a gente tem a relação com quem faz essa ponte dentro de todo um trabalho dentro do terreiro, né? Lembrando que nós estamos falando da cultura do candomblé, mas isso se estende para outras culturas, para outros instrumentos. Em Cuba a gente tem a santeria, que tem essa vertente do tambor, mas a gente tem outras culturas que não necessariamente cultua-se o candomblé, mas que faz essa ponte com o tambor, que é essa relação da pessoa, né? A gente reverenciar os mais velhos. A gente tem nas escolas de samba, tipo a ala das baianas, que aqui são as mais velhas, que são as guardiãs, que a gente reverencia. Então o bater a cabeça pro tambor, ela vai além do significado do tambor, né? Ela amplia esse processo do respeito com a ancestralidade, né? Lugar de olhar é no céu, lugar do anel é na mão, lugar da cabeça é no alto, lugar do meu pé é no chão. Lugar de olhar é no céu, lugar do anel é na mão, lugar da cabeça é no alto, lugar do meu pé é no chão. Por isso eu não sigo sozinho,
na terra do bando momento, eliminando o tormento, pra em qualquer lugar eu pisar. Lugar de olhar é no céu, lugar do anel é na mão, lugar da cabeça é no alto, lugar do meu pé é no chão. Lugar de olhar é no céu, lugar do anel é na mão, lugar da cabeça é no alto, lugar do meu pé é no chão. Lugar do meu pé no chão, lugar do meu pé no chão. Machado! Claudião, é muito bom a gente estar aqui no Papo é Samba, um aprendizado sempre aí. Oh, nem E a fale, gente falando aí da África, a África com sua diversidade de povos tem uma história magnífica, né? Cheia de glórias, lutas, belezas, né? Diferentes culturas, artes e com impérios grandiosos, próspero e cheio de riqueza. Você poderia falar pra gente um pouco sobre a África antes da diáspora? Quando você fala de diáspora, desse povo sequestrado, dessa glória que nem você citou, Sim. aí você tem que citar Mansa Musa, por exemplo, do grande império de Mali do século XIII. Você pode falar do povo banto, praticamente quase que 2.000 povos, falando 2.000 línguas, entendeu? Então, quando você fala dessa riqueza, você tem que falar de vários impérios. O Império de Oió, na Yorubalândia, naquela região de Togo, Benin, entendeu? Nigéria. Você citou muito bem, somos descendentes de reis e rainhas, não somos descendentes de escravizados. É isso aí. Então, Claudião, por que a civilização moderna não fala, não ensina nas escolas e nem mostra essa África, enfatizando e passando somente o processo de escravidão como se não tivesse nada na história antes disso? Eu colocaria isso como um livro que recentemente que eu li, que fala sobre o Pacto de Branquitude, mas eu não coloco essa branquitude dentro da mesma cumbuca. Eu diria o Pacto dos Reacionários, por exemplo, que tira da gente todo o poder de entendimento sobre a nossa própria história, usurpam desse conhecimento, e aí, se você usurpa, se você nos furtam, nos privam desse conhecimento, o que acontece? Você não pode propagar isso dentro das escolas, porque você deslegitima esse conceito europeu. Com esse apagamento, nos foi usurpado, nos foi tirado a possibilidade de conhecer a nossa própria história. Por isso que você ouve falar de Platão, de Aristóteles, de grandes pensadores gregos, mas que beberam da fonte em África. Exatamente. Entendeu? Então, quando você fala desse formato de aprendizado nas escolas, eles não colocam, por exemplo, o estado de São Paulo, o interior de São Paulo principalmente, é tamanho conservador que, se você for em algumas cidades, você não vê uma citação de uma benfeitoria do povo preto, entendeu? É utilizar mesmo daquelas falácias antigas, né, de que o buraco é negro, isso é coisa de preto, depreciando a imagem, porque eu não gosto dessa palavra denegrir. Eu até brinco, eu uso... Vocês estão debranquindo tudo. Vocês estão debranquindo tudo. Então, eu acho que a gente precisa realmente conhecer a história para que o povo preto não seja mais, não seja mais escravizado mentalmente. Porque se acabou o açoite, assim, escancarado para a grande mídia, mentalmente a gente ainda sofre esse tipo de racismo. Esse tipo de escravidão. O Papo é Samba. O tambor tem esse processo de fisicalizar em várias formas em diferentes regiões da África. É um dos primeiros instrumentos mensageiros que a turma usava nas guerras como o mensageiro, como a voz mais alta. E a gente traz essa relação, a gente faz essa ponte dentro do processo de oralidade, né? Mas como que surgiu os ritmos, como que parte, como que virou
células que caracterizam tipo ritmos em diferentes regiões da África, né? Todo esse processo rítmico, ele parte da oralidade. Então a gente tem o processo da conversação, ele já traz esse processo rítmico para nós. Então, a partir do momento que se toca um tambor, algum diálogo já está acontecendo. Então só aí a gente já começa a entender como esses ritmos eles foram criados dentro desse continente, né? Esses ritmos, eles acompanham um processo social. Então, tipo, a questão que eu citei um pouco atrás, da guerra, que geralmente é um ritmo mais frenético, né? É um ritmo mais forte. A gente pode citar dentro do candomblé isso aí, o ritmo para Ogum é um ritmo mais forte, é um ritmo que pulsa mais. E a gente pode citar tipo um ritmo para Oxalá, que é um orixá mais velho, que é um pouquinho mais para trás. Então esse processo dita um pouco esse conceito de ritmo e a pulsação dentro do processo de música, né? Vou citar aqui um Ijexá que você usa para um e usa para outro também, tipo, identificar, né? Ele tá aqui, tá? A gente vai pensar em Ogum, né? Aí a gente vai pensar em Oxalá. Porque a passada dele, o modo que ele anda, o modo que ele se expressa, é um orixá antigo, é pensado mais para trás, né? Essa questão da cadência, né? Quando a gente cita um continente, é difícil a gente frisar só uma região, mas eu estou falando a grosso modo por causa que essa semelhança você vai ver em outras culturas, essa relação. Por quê? Está muito focado essas diferenças dentro da cultura onde foi criado aquele ritmo, onde se fala esses ritmos, né? Compadre, como que foi o processo de escravidão, né? Como foi um pouco essa história dos navios negreiros, como que os negros eram comercializados? Tem como você falar um pouquinho, sem romantizar mesmo, a Sem realidade? romantizar a realidade? Cara, Fernando de Noronha foi o cara que utilizou desse tráfico, né? Segundo o nosso amigo Ademir de Barros, Ademir dos Santos, 1544. E era para ter sido feito, a priori, os escravizados era para ser uma média de entre 125 a 250 escravizados. Mas ali já passou a boiada, né? Já foram muito mais gente. E aí quando houve esse tráfico de escravizados para cá, antes de chegar no Brasil, muitos passavam por Cuba. Tem até um filme que fala disso, o Amistade, por exemplo, que tem algumas cenas fortíssimas, né? E como que você imagina esse povo chegando aqui? Ele sendo sequestrado. Você imagine tirado você do seu habitat, da sua família, e levado para um lugar onde você não conhece nada, onde a sua cultura é massacrada, onde você não, a língua é uma outra. Então, quando você chega com esse tráfico transatlântico, e mais uma vez parafraseando o professor Moisés de Freitas, o tráfico de pessoas escravizadas, isso traz junto toda uma revolta, todo um ódio que ele só é contido através do açoite, através das marcas. E houve vários modelos desse tráfico transatlântico, inclusive papas. O Papa Pio XI foi quem assinou carta legitimando a escravidão e legitimando que, por conta da cor da pele, aquela pessoa não tinha luz. Se ela era preta, ela não tinha luz. Se ela não tinha luz, ela tinha mais que ser escravizada mesmo.
Existe uma outra fala em cima disso, de que todo descendente de Cã, e Cã era o filho mais escuro, né, de Noé, que todo descendente de Cã deveria ser escravizado por conta de que houve abuso, de que houve alguma outra coisa parecida com isso. Mas não, a verdade é que já naquela época já existia essa ideia do clã da branquitude de utilizar desse modelo de escravidão. E algumas pessoas falam, mas tinha escravos lá em África também e tal. Não, em África era diferente. Um argumento muito usado. O argumento muito usado. Em África era diferente. Se lutava pelo território. E quem perdesse a guerra, ele não era açoitado. Ele era um serviçal daquela outra tribo. Então é bem diferente desse modelo escravocrata que teve aqui. E vou te dizer mais, o tráfico de escravizados, ele não se dá apenas para o trabalho braçal. Os escravizados, muitos deles com conhecimento de matemática, de astrologia, de agronomia, eles traziam para cá o conhecimento de como lidar com as terras. Voltando àquela até pergunta do Marcelo, é aquilo, o Teorema de Pitágoras, criado 3.000 anos antes de Pitágoras nascer. Exatamente. Entendeu? Então... Que foi destruído e foi preciso 3.000 anos para ser redescoberto. Para ser redescoberto, só que daí com um conceito europeu. Tanto que existe uma ideia de mundo de transformar o Egito, tirar o Egito do continente africano, né? Licença a todos os jongueiros de toda a região sudeste. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Ilaraê, ire, ire, ilaraê, ire, ire. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Ilaraê, ire, ire, ilaraê, ire, ire. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Disse levanta povo, cativeiro acabou. Machado! Ouvimos um viçungo, né, no canto 1 do álbum riquíssimo chamado Canto dos Escravos, né, com a Clementina de Jesus, Tia Doca, Geraldo Filme, né? Aí eu pergunto para você, qual a importância deste álbum? Esse álbum foi uma pesquisa de uma pessoa mineira. É importante frisar essa questão do viçungo, do canto, porque eu lembro quando eu era criança, numa roça, que aí eu brinco que eu já trabalhei na roça, trabalhei nada, eu tinha 7 anos de idade, eu ia só para comer o rango que a minha tia fazia, que ela fazia um rango fresquinho aquele arrozinho, feijãozinho fresquinho com frango com quiabo. Eu lembro que a minha tia, ela trabalhava o dia todo cantando. Era uma maneira de tirar força. Então ela cantava, tinha até um canto que eu lembrei a hora que eu estava vindo. O que, arô, o que, agô, oba, é da sua raiz que o meu sustento eu vou levar. Então o viçungo tinha muito essa coisa de você cantar ali, os norte-americanos tinham muito isso, né? Essa coisa de enquanto estava apanhando o godão. Sim. Que aí nasce o blues, que aí nasce o blues, né? Com um lamento. Como lamento, né? Então... E é muito legal essa questão do viçungo, que tem também é um encontro da língua africana, dependendo da região, com a língua portuguesa. Porque é o período do ouro, né? O período do garimpo.
E é muito louco esse encontro que a gente está falando aqui de culturas, né? Que foi uma loucura. Diversidade. Essa diversidade, né? Seguindo, a gente tocou aqui também o jongo Cangome Me Chamou, aquele álbum da Clementina de 1966. O Marcelinho perguntou a importância do álbum do Canto dos Escravos. Sim. E a Clementina tava, né? E ela tem uma representatividade gigante, né? E uma importância gigante também, sendo esse álbum dela, sendo o álbum da participação dela como intérprete no Canto dos Escravos. E o que você acha de Clementina e Jesus, desses álbuns, e a importância disso, não só para a questão da representatividade, mas como trazer isso para um cenário fonográfico, né? Esse registro fonográfico. Você mexeu num ponto importante da minha história em relação ao Canto dos Escravos, Clementina, Geraldo Filme, que foi ali que eu ouvi falar a primeira vez de Geraldo Filme. Eu lembro quando eu tinha acho que uns 12 ou 13 anos, acho que uns 11 anos, eu tinha um tio lá do Glicério, ele pegou uma carona com um grupo de amigos para ir para Avaré, e aí ele levou um monte de discos. Entre esses discos tinha o disco do Canto dos Escravos. Tava lá aquele disco, que depois eu não sei o que aconteceu, sumiu. Ficou na casa da minha avó. Disco e livro. Disco e livro, é uma coisa. Alguns tomaram sol, entortaram tudo. E eu lembro que nesse disco, eu lembro que a minha avó até escondia de mim. Ela não deixava eu ouvir não, porque ela falava que era muito pesado. Mas eu, escondido dela, sempre ouvia aquele disco. E os cânticos eram uma coisa que atravessava a nossa alma, né? Quando você ouvia aquela voz da Clementina, por exemplo, ela remetia àquela ancestralidade, né? Aquele primitivo que é atual. E quando você ouvia ela falar aquele Yahweh, entendeu? Então a Clementina, a Tia Doca, o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro e Bahia sempre teve essa questão muito latente de africanidade. E São Paulo sempre teve muito mais no interior. E foi massacrado por isso. Por isso que no período ali dos anos 40, 1940, o período da industrialização, muita gente saiu do interior migrando para a capital para trabalhar. E muitos perderam essa essência. Eu até brinco com a minha mãe, falei, a senhora perdeu toda aquela essência de roça. Fruto do apagamento. Fruto desse apagamento, entendeu? E a Clementina, para mim, foi assim, uma sensação marcante, que era a pessoa que mais se assemelhava fisicamente com a minha tia Lazinha. Rapaz, que papo gostoso, né? Bom demais, né? Papo é samba, trazendo muitos saberes, né? Muitas vivências, isso é uma riqueza. E é importante, quando você fala em Clementina e eu falo da tia Lazinha, como no final tudo se encaixa, né? Se encaixa, sabe? Essa ancestralidade não tem como tirar, não tem como você dividir. Não. Agora, a gente tem que assumir, né? O papo é samba! Essas variações rítmicas, elas estão relacionadas muito com o corpo também, né? Então, o modo que se anda, o modo que se manifesta, fora a questão oral, você tem a questão da corporeidade, que isso dita muito dentro desse processo. Então, quando a gente tem um rum dentro de um terreiro, ele faz esse processo, ele faz essa cadência do corpo do orixá. Então, quando a gente tem um djambê dentro do processo dos ritmos malinquês, esse djambê, ele cita os movimentos, ele coloca os movimentos, ele toca os movimentos que o dançarino faz o processo. Os meus professores, eles sempre citaram para mim que os dançarinos, geralmente, eles conhecem a música bem mais do que o músico, né? Por causa que esse processo já está no corpo deles, né? Quando a gente cita só a música e não fala da arte em específico, a gente está partindo para uma visão eurocêntrica, por causa que para eles a arte em si é um processo só. Você canta, você dança, você se expressa, você se veste. Então esse processo está relacionado com o cotidiano daquele povo, né?
daquela cultura. Então, quando os europeus vão lá, tipo, eu sempre cito que lá no início, eu acho que eles pararam e pensaram, cara, é muito complexo aqui, vamos fragmentar, porque é muito complexo. E eu acho que é aí que se cria o processo de você só estudar música, de você só estudar dança, de você só estudar arte visual, de você só estudar o teatro. Esse entendimento cultural fica incompleto. Quando eu fui estudar os ritmos do candomblé, eu conhecia só o processo do atabaque. E quando eu tive contato com esse processo do atabaque com o orixá no terreiro, começou a fazer sentido para mim. Quando eu peguei o instrumento e comecei a relacionar com a língua iorubá, eu comecei a entender esse processo rítmico, os cantos, né? Esse processo dos orixás, a forma de andar, a forma de dançar, a forma de se expressar, começou a fazer mais sentido o que eu estava tocando. E isso serve para outras culturas que eu venho pesquisando até hoje. Para nós aqui, essa relação, como veio vários povos, eu não vou citar um em específico porque foram vários. Essa relação do instrumento, o tambor em si, a gente vai ter atabaque aqui, a gente vai ter o ilu, a gente vai ter as congas, mas quando você começa a estudar e você começa a aprofundar isso aí, você vai ver que diferentes culturas eles têm algo relacionado, que é o quê? A questão dos 3 tambores, a questão da variação dos graves, variar ao invés dos agudos. A gente tem a questão da dança, e isso aí vai além do candomblé, vai além dos ritmos malinquês, tipo, em outras regiões até os taikos, né, que são o japonês, a gente vai ver essa relação do instrumento, o tambor, esse processo rítmico. Vai ver que não é à toa que esse processo de oralidade a gente tá alinhado sempre, Licença né? para cantar o jongo do Quilombo do Cafundó. Nossa mestra, Dona Regina. Corimba jambi, o fole quenda. Corimba jambi, o fole quenda. Nanga nantu tá na quinamba. Nanga nantu tá na quinamba. Corimba jambi, o fole quenda. Corimba jambi, o fole quenda. Nanga nantu tá na quinamba. Nanga nantu tá na quinamba. Quinamba, Kinambaye, 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 Kinamba. Kurimba jambi, o fole quenda. Kurimba jambi, o fole quenda. Nanga nantu tá na Kinamba. Nanga nantu tá na Kinamba. Kinambaye, 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 Kinamba. Machado! Continuando sobre os jongos, ouvimos O avô aqui, do samba. O avô do samba. O como avô você do samba. sempre disse. Ouvimos aqui um jongo dos nossos irmãos lá do Quilombo do Cafundó. Porra! Vavuro Turivimba. Vavuro, Tata. Vavuro Tata. Fala um pouco sobre o Quilombo, que está aqui do nosso lado, e sobre essa língua cupópia, né? Cara, muito honrado. Já peço licença aí a toda a comunidade, ao seu Juvenil, seu Marco, para falar do Quilombo do Cafundó, aos meus irmãos ali, a Cíntia, Júnior, todo, Dona Regina. E eu venho tendo um contato maior com eles, não faz muito tempo, mas o pouco de tempo que eu venho tendo contato com eles está sendo, para mim, um encontro de pertencimento a um povo, sabe? Quando você fala assim, cara, eu pertenço a esse mundo e a esse povo, e ainda bem que eles me aceitam, porque eu tenho uma divisão muito clara para mim. O que passa de dificuldade o povo preto e o que passa de dificuldade o quilombola.
Que já são duas coisas distintas, né? Na minha opinião, são duas questões distintas, entendeu? Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, por exemplo, de que forma que o povo do Quilombo do Cafundó, com Vó Ifigênia, com o seu Marcos, de que forma eles expulsavam as pessoas das terras ali, porque era uma questão de sobrevivência, inclusive. O seu Marco até fala, nós não vamos sair daqui porque nós prometemos para nossa avó que a gente não ia abandonar. Olha só a situação, porque era ameaça de morte o tempo todo, cara, entendeu? E o Cupópia, essa língua de Angola, legitimada pelo rei de Angola, que teve lá recentemente, hoje ela já tem uma mistura com o brasileiro. Então a Cíntia até brinca, que ela fala, brinca não, ela fala sério, que ela fala, olha, no momento nós estamos cupopiando, porque você mistura a língua do Cupópia, de Angola, né? Que inclusive está havendo esse intercâmbio de Angola, Brasil, Quilombo do Cafundó, exatamente para manter a língua viva, né? E ela fala, vamos cupopiando. Então, quando você fala vavuro tata, não é né? É uma maneira de você tata, meus amigos, meus irmãos, entendeu? Sim. Então, quando você utiliza desse cupopiando, para não deixar morrer, principalmente uma música que eles têm lá, Somos África, isso é África. Então, e vem aqui legitimado por um rei de Angola, então, na minha opinião, acho muito importante. Era seu dialeto que ele jamais esqueceu. O pranto era de saudade quando nossa noite viveu. O negro jogava de noite para amenizar a sua solidão. O cabano removeu montanhas para plantar flores na escuridão. Disseram que a Áurea foi assinada para libertar. Mentira, oh mentira, foi por hipocrisia, pois nenhum negreiro obteve volta lá. E hoje, sob as farpas do passado, ele olha para trás com seu olhar indignado. E hoje, sob as farpas do passado, ele olha para trás com seu olhar indignado. Ela o Aba era seu dialeto que ele jamais esqueceu. O pranto era de saudade quando nossa noite viveu. O negro jogava de noite para amenizar a sua solidão. Cabano removeu montanhas para plantar flores na escuridão. Disseram que a Áurea foi assinada para libertar. Mentira, oh mentira, foi por hipocrisia, pois nenhum negreiro obteve volta ao lar. E hoje, sob as farpas do passado, ele olha para trás com seu olhar indignado. E hoje, sob as farpas do passado, ele olha para trás com seu olhar indignado. Ela
literatura negra. Denuncie o racismo. Não basta não ser racista, seja antirracista. O papo é samba. Acabamos de ouvir aqui, Marcelinho, essa pérola que a gente interpretou aqui, composição do nosso mestre Cláudio Silva, intitulada Raízes, que é uma linda canção, maravilhosa e necessária. Sim. Ela por si já fala muito sobre a história, que a gente está falando da abolição. É um Ijexá, que tem essa ligação, essa referência com esse subgênero, né, do samba. Subgênero do samba. E fala muito sobre o racismo também. Né? Como você compreende esse processo de abolição no Brasil? O processo de abolição no Brasil é uma mentira, é uma falácia, né? É uma falácia. Porque é como eu falei anteriormente, se você não tem o açoite, você tem ainda essa escravidão mental. A partir do momento que você diz, olha, Lei Áurea e o povo preto está livre, com muitas aspas, né? Quando você diz que o povo preto está livre e você não tem uma política pública, você não tem uma inserção na sociedade, você tira o direito dele de conhecer a própria história. Tudo isso que acontece em termos de abolição é uma mentira e ainda faz parte daquilo que eu te falei, que é do plano, do pacto de branquitude, do pacto dos reacionários, dessa elite, do atraso, para citar Gessé de Souza. Então, quando você fala disso e você vê que não houve essa política pública, apesar dessa política pública ter sido escrita, ela foi escrita, só não foi executada. Se eu não estiver enganado, acho que foi até pelo André Rebouças mesmo, pelas pessoas que trabalharam em prol dessa abolição, José do Patrocínio, André Rebouças, né? Então, quando você chega hoje, 2024, ainda abordando essa temática, é porque ainda não temos os nossos espaços devidamente abertos para as possibilidades que qualquer cidadão que ajudou a construir um país poderia ter. Isso tudo, na sua concepção, já é parte do racismo estrutural? Isso faz parte do racismo estrutural no Brasil, porque existe essa estrutura racista. Aos 6 anos, minha mãe me colocou numa escola particular, mas ela não tem noção do que eu passei na escola particular. Fruto desse racismo? Fruto desse racismo estrutural. Existe realmente uma divisória. Cara, eu não vou longe. Se você for nas Forças Armadas, na Marinha, Exército, Aeronáutica, se você for no futebol, vamos pro popular. Quem é um técnico negro? Tem um técnico negro no futebol? Entendeu? Olha o que o Vinícius Júnior passa na Espanha, porque sabem do potencial dele de ser considerado o melhor do mundo. Então, ele ganhando o título de melhor do mundo, é a possibilidade do povo negro, do povo preto, falar assim, não, eu posso também. Abre até o que a gente chama aí no jurídico de jurisprudência. Falar, ó, se ele consegue, eu também posso, porque ele conseguiu, entendeu? Eleva a estima. Então, o modus operandi é manter a gente no limbo, manter a gente ali no desconforto mesmo. Ó, o seu lugar é aqui e daqui você não pode passar. Impor isso. E quanto mais retinto, mais difícil é. É difícil. Entendeu? Quase que impossível. Você conhece um almirante preto, a não ser João Cândido? Não existe, porque não pode ter. O Machado de Assis não podia falar que ele era preto. Recentemente teve um filme do Wagner Moura, do Marighella, que queriam deslegitimar o Marighella como ser preto. É uma loucura. Porque o cara que fez o filme era o Seu Jorge, retinto. Sim. Não, mas o Marighella não era preto, mas como não? Ele era descendente de malê com o italiano, mas o pai era um anarquista e acho que a avó era malê, então, baiano. Então, como que você deslegitima isso?
entendeu? Mais uma vez, aquela regra uma gota. Sim. E tudo depende de como você vê. Eu até brinco, às vezes, né? Se morrer o Tafarel e a Xuxa, acaba o branco no Brasil. Porque a nossa essência, toda ela, tá? Entendeu? Misturada, miscigenada. Você é fruto de miscigenação? Porra, mano. Sou um cafuso legítimo. Meu pai era filho de branco com índio e minha mãe preta, banto. Tenho foto do meu avô quando ele recebeu a alforria. Aí o que acontece? Eu me assumo dentro dessa negritude. O meu cabelo é encaracolado, o meu beiço é grande, o meu nariz é alargado, é nariz chato. Então eu me assumo. Mas tem gente que não assume. Na minha família tinha gente que falava, precisamos clarear a família. Oi. Então eu ficava pensando, por que ela fala isso? Por que ele fala isso? Porque a luta e as dificuldades são inúmeras, entendeu? Então é para diminuir o sofrimento. Mas você diminuindo o sofrimento e não indo à luta, o que você deixa de legado para seus filhos e netos? A da covardia, entendeu? Ó, E aqueles que lutaram. aqueles que, se nós estamos hoje aqui é porque teve muita gente que morreu e foi açoitado para que a gente tivesse essa possibilidade hoje. Exatamente. Tem uma relação muito bacana que é a família dos tambores, né? Dentro do candomblé a gente tem o rum, rumpiu e lê, na Guiné, a conakry, a questão dos dununs, que são os tambores, né? Que é o sanguibã, o dunum, o dunumbá e o quenqueni, Senegal, os sabars, que tem esse processo da família, está muito relacionado com esse contexto cultural e social, né? A gente tem vários instrumentos e teclas da região norte da África, como os balafons. Os balafons geralmente são reis balafons e eles se conversam entre eles. E esse processo da família a gente vê muito quando eles chegam aqui para o Brasil, né? Que daí cada região ficou característico de uma forma, né? Então a gente pega a Bahia lá, é muito forte a questão dos atabaques, que é o maior celeiro de terreiros de candomblé, né? Esse processo dos atabaques na música popular, isso começou a se difundir bastante. Então, tipo, a gente tem os ticuãs aí, que a gente tem como os primeiros detentores dessa arte de tirar o instrumento do terreiro e trazer para a música popular, né? Dos maracatus, Recife, que é esse processo de tirar desse contexto de religião e colocar para a rua os cortejos, isso virar o carnaval deles, né? Virar uma coisa popular. A gente tem em Rio de Janeiro esse processo do início das escolas de samba, a história das baianas, que são as guardiãs, o porquê desse processo. E a gente tem São Paulo, né? Tipo, o nosso samba de bumbo dentro desse processo de eugenia quase que se apaga, mas a gente está aqui para fortalecer e para difundir mais esse processo cultural, né? Para que isso não se apague. Então, a importância da pesquisa, a importância de registrar os mestres, as mestras, para que não se apague, né? Então a gente começa a nossa fala batendo a cabeça do tambor, a gente começa lá no continente africano e vem parar dentro do nosso contexto social, no nosso terreiro social, aonde a gente quer que nós estejamos. Isso aí tem que ser fomentado sempre, porque isso faz parte de um respeito, isso faz parte de uma valorização e de não apagamento de todo esse processo cultural preto do nosso país e que difunde mundo afora aí também. O papo é samba. Entrando nesse assunto, a pergunta é, você já sofreu racismo? O que isso causou em você em questão pessoal, né, esses desdobramentos de sentir na pele? Posso tomar uma água?
Fica à vontade. Rapaz, essa é pesada. Eu nunca falo essas coisas, porque eu acho que é um passado que eu prefiro enterrar, mas eu revisito internamente. Então, por exemplo, quando eu chego na casa da minha mãe, apesar dela ser resignada quando ela diz meu filho não cursou uma faculdade, e eu vejo na sala da casa dela um título de doutor honoris causa por tudo aquilo que eu construí dignamente, aí eu olho na terceira série como o único afrodescendente, o único preto da sala de aula, porque tio Tizil e não aguentou o tranco, foi e me largou sozinho. E eu servi de exemplo com um tapa na cara. Foi quando eu entendi o que é racismo. Porque eu não sabia, na terceira série do ensino fundamental. E eu não sabia nem por que eu estava tomando aquele tapa na cara. Eu não entendi nada. Estávamos na fila, saindo do intervalo do lanche, estávamos na fila para entrar em aula, só aí todo mundo naquela algazarra, que criança na terceira série, porra. Ferve, né? E eu quieto, literalmente, e quando eu vi, eu dei 2 piruetas com um tapa na cara da professora, para servir de exemplo. Foi assim que eu conheci, assim que eu sofri o racismo na escola, na terceira série, e saí da escola porque não queria mais estudar ali. Tá louco. E aí não queria mais estudar, voltei porque não tinha jeito, tinha que voltar, né? Mas eu não queria mais estudar. E eu prometi para minha mãe, falei assim, olha, eu posso não ter uma faculdade, mas a senhora vai sentir muito orgulho de mim dentro daquilo que eu projetar para minha vida, porque eu vou ser o dono da minha vida. A senhora não vai ter transtorno, a senhora não vai me visitar num presídio. Então, quando eu vejo esse tipo de ação, que no início eu nem dava muita bola, mas hoje eu acho que eu valorizo bastante uma comenda, um título. Por quê? Porque é a jurisprudência. Um dia meu neto, minha neta vão olhar, vão falar, olha o vovô, fugiu da estatística. Porque os meus amigos de infância, os que não morreram, estão presos. Então eu fugi da estatística. Então o racismo para mim eu conheci na terceira série, com um tapa na cara da professora, para servir de exemplo para os outros. Tempo de pensar, pedra de atirar, sopro do saber, brise neste ser, antes de atear, venha ajustar com o seu oxê, todo mal queimar. O batelá, o bacoçô, o baniche caô, cabeça e lexango, alabê, uma luja pra saudar o grande mar. Tempo de pensar, pedra de atirar, sopro do saber, brise neste ser, antes de atear, venha ajustar com o seu oxê, todo mal queimar, a correr de oió, o bateló, o bacoçô,
é fogo, saravá, rei no terreiro. Chegou, oba, tem a malá e trovejada no congá. Chegou, oba, tem a malá e trovejada no congá. Chegou, oba, tem a malá e trovejada no congá. Chegou, oba, tem a malá e trovejada no congá. Caô, cabecilha. Caô, cabecile, motumbá, axé. Mistério de Xangô. Acabamos de ouvir, né? Essa música forte e tem a presença de tudo isso que estamos falando, né? O que você pode falar sobre essa composição e a relação dela com o tema? Essa música, recebi um presente do compadre aqui. Quando eu recebi a melodia, eu, como bom sambista, não tinha entendido nada, né? Falei, o que esse cara tá querendo? Mas daí eu fiquei ouvindo aquela melodia meses. E ele me deu liberdade. Falou, ó, escreva o que você achar melhor aí. É nossa. É nossa. E foi meio que psicografado. Sabe aquela coisa que você começa, quando você para e fala, vai, já foi. Foi mais ou menos isso. Então eu pensei na letra que eu escrevi com a melodia do Meninão, que ele foi muito feliz. Eu falo que o Mistério de Xangô é uma obra de arte, né? É uma obra de arte. E não sou só eu que falo. Sou suspeito, já ouvi mas muita gente falar que é uma obra de arte. Porque ela começa eu dividi ela em 3 partes. A primeira parte é Xangô dando papo, ó. E isso muito antes de acontecer as tragédias lá do Rio Grande do Sul, hein? Quando fala tempo de pensar, pedra de atirar, sopro do saber, brise neste ser. Dá uma brisada para ver se eles acordam, né? Para ver se eles entendem o que eles estão fazendo. Porque você destruir a sua própria casa, não vejo lógica. Antes de atear o fogo de Xangô, venha ajustar com o seu Oxê todo mal queimar. Oxê é o machado de Xangô. E aí, a segunda parte que vem o Ijexá, e aí por fim um brado, sabe? Que você tá gritando caô, cabecilha, que é uma referência ao orixá, né? Que é o orixá da justiça. Eu sou filho de Xangô. Eu digo que graças a Xangô, graças a mãe Nilma, e Xangô me salvou minha vida. Quando eu pus o joelho no chão e pedi a ele para que ele mudasse todo aquele cenário que eu estava vivendo, as coisas aconteceram mesmo. Então, pedi justiça. E tem que ter muito cuidado para pedir justiça para Xangô, porque a justiça pode vir contra a gente. Depende do seu proceder. Saravá, Xangô é fogo. Saravá, meu padroeiro, né? Chegou, Obá, tem Amalá e trovejada no congá. É isso. Coisa linda. Amalá é a comida do santo. E a gente agradece esses 2 compositores maravilhosos por essa obra linda, né? Obrigado. Isso aí é o que a gente deixa de legado para quando a gente partir desse mundão aí, né?
quando a gente cita a música baiana, a gente tem fragmentos de vários países da África. A gente cita o samba, a gente tem fragmentos de vários países da África. E esse tambor aqui, ele é responsável pela grande porcentagem desses fragmentos. Por quê? Saíram dos herreiros por grandes nomes, adiogãs, e estão na música popular hoje. A gente fala música popular, mas eu gosto de citar que é a música preta popular, né? Por causa que a matriz deles é um só, não tem para onde a gente puxar, né? E essa relação, ela está presente um pouco lá atrás, quando a gente citou o samba. Quem vem antes do samba, né? O tambor, ele tá junto. O samba de terreiro, ele está presente. O samba de roda, ele está presente. O batuque, ele está presente. O jongo, ele está presente. É um arsenal de rítmicas, né, que esse tambor traz dentro de todo esse processo social que foi construído o nosso povo. E é importante, tipo, eu como músico e pesquisador, não deixar morrer o legado desse instrumento. Por quê? A partir do momento que a gente parte para outros instrumentos que genuinamente a gente coloca como brasileiro, alguma célula desses instrumentos a gente tem aqui. As caixas de escola de samba, eles estão apoiados dentro desse processo do rumpi e do lê, que é a base da escola de samba. É o quê? O terreiro, os batuques, a gente tem as sambadas para cá, a gente vai ter todo esse processo. A gente vai falar de o tantã, a gente vai falar do repique de mão, a gente vai falar do repique de anel, que aqui são os instrumentos mais populares que estão no samba. As bases, elas vão a partir desses instrumentos aqui. Então é importante frisar que para onde você andar, a base, a rítmica, a gente vai cair para esse instrumento aqui. Então, quanto a importância de estudar as técnicas, o processo histórico, o processo cultural, o processo social e ancestral desse instrumento aqui. Então a gente gira, gira, gira e vai cair aonde? Nos tambores sempre. É isso aí. Martinho da Vila, ele tem uma importância gigante, porque ele foi um dos pioneiros a colocar os pontos na indústria fonográfica, foi muito criticado na época por causa disso. Aí eu queria que você falasse sobre essa questão do Martinho e a importância desse ato histórico dele e o que isso gerou, né, de questões positivas, dele levar os pontos, de colocar isso, trazer isso, né, também Martinho ao samba. foi corajoso, né? E a partir daí abriu caminho para Hoje muita em dia gente. é a jurisprudência. Todo mundo Todo canta mundo canta. ponto, todo mundo canta, todo mundo bate o tambor. Para mim, essa é uma opinião minha. Para mim, Martinho da Vila, Martinho José Ferreira é um papa. É um papa do samba. Sim. Sabe? O que é a mídia é aquilo que eu falo. O modus operandi, nada contra, mais uma vez, pelo contrário, admiro demais Zeca Pagodinho, conheço muitas obras dele. No Camisa, ele sempre frequentava o Camisa Verde e Branco, mas para mim, a pessoa que deveria ter toda essa era o Martinho da Vila, na minha opinião. E ele foi muito influente na minha vida e na carreira, porque desde criança, no quintal da minha tia Preta, a gente fazia as rodas de samba lá e o que se tocava era Martinho. Foi a partir dali, a partir do Martinho da Vila, que eu comecei a ver o samba como conceito civilizatório. A última etapa do samba é a música. Foi a partir disso, porque ele foi para Angola, ele cantava descalço. Eu falei, pô, mas o cara tá cantando descalço nos palcos. Entendeu? Então, quando ele cantava aquela e lá vem maracatu, bomba meu boi, vaquejada.
pô, o cara era uma verdadeira crônica. Antigamente, os sambas enredos realmente retratava né? muito mais a história do Brasil, né? Sim. De alguma maneira ou de outra, né? Então o Martinho da Vila, quando ele fez quando ele cantou os pontos, quando ele cantou o sino da igrejinha, Gravou isso, né? e gravou isso fonograficamente. Ele foi o cara mais corajoso. Então, alguém rompeu essa barreira numa época de ditadura. Exatamente. Você entendeu? Isso tem que deixar... Isso tem que estar bem claro, numa época de... Porque fazer isso hoje, qualquer um faz. Mas numa época de ditadura, então pra mim, Martinho da Vila é o Papa. O Papo é Samba. Para você, qual que é a essência de matriz africana do samba? O tambor adentrou ao samba ou o samba foi sendo formado a partir do tambor? Ah, a partir do tambor, né? Porque se você pega o samba, assim como a matriz africana, como toda essa resistência, ela se dá porque ela tem ancestralidade, né? Com Entendeu? certeza. E que a gente segura essa ancestralidade de mãos dadas o tempo todo. Isso eu não falo só de gente preta, não. Tem muita gente branca também que eu tenho que reverenciar, que olha o que você está fazendo aqui, o que o João Mário faz no samba de bumbo. Então, parafraseando Solano Trindade, nem todo preto é amigo e nem todo branco é inimigo. Então você traz o tambor, aí junto com isso, por exemplo, quando você pega a música de Xisto Bahia, que era um lundu, aí o machixe, por exemplo, que era considerado o samba na época, ele tem muito menos a ver com o batuque, ele tem muito mais a ver com uma polca, por exemplo, do que com o batuque. Agora, a música do Xisto Bahia, que era um lundu, não podia ser considerado samba. Então, o que vem primeiro são os tambores. A gente faz um samba sem harmonia, mas o samba sem os tambores, ele pode ser tudo, menos samba. Aí não existe. Não existe. Não tem verdade, entendeu? não tem ancestralidade. Não tem essência. Não tem essência. Na verdade, não arrepia ninguém. Exatamente. Não arrepia ninguém. Falta o primitivo, né? Falta o primitivo, que esse primitivo é extremamente atual. Falta o primitivo. Exatamente. E é por isso que ele resiste. Cláudio Silva no Papo é Samba. Vai vendo. É, guerreiro, não é mole não. Agora, Pega a visão. Tem história. conta isso um pouco pra gente. Essa questão da comenda, que você recebeu Ih, esse título. rapaz. E esse ano também recebeu o título de doutor honoris causa. E eu já parabenizo de novo, fiquei muito feliz com isso, porque a gente, quando vê os nossos tendo esse reconhecimento, essa visibilidade, Em vida, a né? gente tem que comemorar Motivo de e muita muito, satisfação. Né? porque é como se fosse a gente. Acho que tudo é compartilhado. Eu fiquei Não muito tem feliz. como. Não tem E- como dividir isso. Exatamente. E conta aí o pessoal aí. Além dos amigos, dos irmãos de roda de samba, que estão sempre juntos ali na batalha, pô, eu tenho que agradecer o Ademir, que é uma pessoa maravilhosa, meu guru. Eu falo, ei, meu guru, né? O Carlos Cavalheiro, que foi quem me indicou para a comenda, o príncipe Dom Alexandre. Tem que agradecer essas pessoas que legitimaram esse meu conhecimento empírico, né? Que é o conhecimento quando a gente vive aquilo, né? Não é o conhecimento de academia, né? O conhecimento de academia é importante também, claro que é, porque faz parte da pesquisa, mas o conhecimento empírico, de vivência, de você estar ali, ó, no chão batido de terra, e é ele que resiste a tudo isso. E para mim a parte mais importante é que quem um dia chegar vai falar assim, cara, assim como eu tenho Martinho como um grande exemplo, outras pessoas virão com essa ideia de que, cara, eu posso muito bem fazer algo que vai deixar um legado e principalmente deixar um legado onde? Dentro das escolas. Exatamente. Então, esses títulos eu agradeço e subdivido com todas as pessoas que convivem comigo, desde o início, as pessoas que acreditaram, a minha mulher que a vida inteira Salve, botou mó Araci. fé, salve Araci, ela que botou mó fé, brigou com muita gente, bateu o martelo, falou, não, tô junto contigo. Então eu divido isso com essas pessoas, porque isso aqui é o reconhecimento de um trabalho meu de guarda compartilhada.
É isso aí, maravilha. Claudião, Coisa linda. irmão, obrigado Que isso, rapaz. É por uma todas honra. essas riquezas que você trouxe É pra uma gente, honra, esse bate-papo. Espero que tenha Sensacional. contribuído com o Papo é Samba. Espero Esse que Papo é o Samba pessoal aí que também. esteja assistindo a gente, curta, procure mais sobre o trabalho do Claudião. Ele é um grande baluarte do samba de São Paulo, grande sambista, pesquisador, que sempre está aí com a gente ensinando. Exatamente. E tem um coração de ouro e uma mente gigante. Nosso professor. Porra, Marcelão. Muito obrigado, Eu viu, Claudião? agradeço demais aí, mano. Valeu, Papo é demais. Samba. Papo é Samba. E vida longa ao Papo é Vida Samba, longa. vida longa E ao gostaria que Samba. você convidasse a galera agora a escutar mais uma música nossa. Hashtag Vem comigo, molecada. Hashtag Vem comigo, molecada. Solta o Som, Mi Beijada, composição Cláudio Silva. E Marcos Felipe Meninão, meu parceiro. Salve beijinho, salve zerê. 27 de setembro, sempre lembro de vocês. Salve Cosme e Damião do, salve Beijis e os Erês. Salve Cosme e Damião do, salve Beijis e os Erês. Pegue bolo, balou, fruta, trufa ao cheiro de dendê, vatapá e caruru, pois sem festa no ilê. Vatapá e caruru, pois sem festa no ilê. Sua bênção invejada, só quem acredita vê. Como leito de um rio, Oxum, me guia no irê. Como leito de um rio, Oxum, me guia no irê. É São Cosme e Damião. Tem tambor pra criança brincar. Vem comigo, molecada. Tem pipoca, tem manjar. Maria mole e cocada, junto de Nanã e Iemanjá. Junto de Naná e Iemanjá. É São Cosme e Damião. Tem tambor pra criança brincar. Vem comigo, molecada. Tem pipoca, tem manjar. Maria mole e cocada, junto de Nanã e Iemanjá. Junto de Naná e Iemanjá. O papo é samba, se liga aí. Hashtag Vem comigo, molecada. Salve Kizumbamba. 27 de setembro, sempre lembro de vocês. Salve Cosme e Damião Dom, salve Beijis e os Erês. Salve Cosme e Damião Dom, salve Beijis e os Erês. Peguem bolo, balou, fruta, trufa ao cheiro de dendê, vatapá e caruru, pois tem festa no ilê. Vatapá e caruru, pois tem festa no ilê. Sua bênção invejada, só quem acredita vê. Como leito de um rio, Oxum, me guia no irê. Como leito de um rio, Oxum, me guia no irê. É São Cosme e Damião. Tem tambor pra criança brincar. Vem comigo, molecada. Tem pipoca, tem manjar. Maria mole e cocada, junto de Nanã e Iemanjá. Junto de Naná e Iemanjá. É São Cosme e Damião. Tem tambor pra criança brincar. Vem comigo, molecada. Tem pipoca, tem manjar. Maria mole e cocada, junto de Nanã e Iemanjá. Junto de Naná e Iemanjá. Vai, Bruninho. Junto de Naná e Iemanjá.
junto de Nanã e Iemanjá, junto de Nanã e Iemanjá, junto de Nanã e Iemanjá, junto de Nanã e Iemanjá. O papo é samba, samba de fato de origem ancestral. Em todo canto do Brasil se faz um samba diferente, balançado de essência africana. O papo é samba, samba de fato de origem ancestral. Em todo canto do Brasil se faz um samba diferente, balançado de essência africana. O papo é samba.